Bom, está ao vivo. Manoel, me passa o link do YouTube, por gentileza, para eu postar no Twitter. Passo. Eu botei no grupo também. Ah, obrigado. Vocês já admitiram as pessoas? Não. Ainda não. Deixa o pessoal entrar um pouco. É. Bom, vou liberar então. Passo, Maria. Pode. Pois sim. A gente fez o post agora, então vamos. Gente, a minha bateria tá acabando. Ninguém tá pensando. Gente, podemos começar aqui? Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença de vocês no nosso último seminário da Rio Mais. Hoje, nosso convidado é o Cláudio Ferraz. Ele é professor da PUC-Rio e da Universidade de British Columbia e diretor científico da JPOL. Cláudio, o microfone é seu. Muito obrigada pela presença e fica à vontade. Obrigado, Ana. Bom, deixa eu começar agradecendo a vocês pelo convite. É realmente um prazer estar aqui. Acho que essa é uma iniciativa incrível que vocês estão fazendo, não só as palestras, mas o site, blogs, etc. Então, queria encorajar que vocês continuem, que eu acho que é um trabalho muito, muito legal mesmo. Então, estão todas e todos de parabéns. Então, deixa eu começar. Hoje eu decidi falar sobre capacidade de Estado e qualidade de Estado. Então, a grande pergunta é como melhorar a qualidade do Estado brasileiro
numa grande discussão que, obviamente, é feita há muito tempo e que é muito necessária continuar. Então, começar um pouco falando de algo que todos sabemos, mas que às vezes não fica muito claro no debate em geral. É que nenhum país do mundo cresceu no longo prazo e se desenvolveu sem um Estado que seja extremamente efetivo, com instituições fortes e instituições inclusivas. Então, você pode ir do país que você considere mais capitalista do mundo hoje, é um país onde o Estado forte e o Estado presente em várias dimensões diferentes foi extremamente importante para gerar crescimento de longo prazo. E aí, quando a gente fala, em geral, em capacidade do Estado, a gente fala em várias dimensões diferentes. Se você olhar para um pouco a literatura um pouco mais recente, do Timothy Beasley e do Thorsten Persson, por exemplo, eles falam de coisas como arrecadação de impostos, apoiar o funcionamento de mercados via, por exemplo, proteções de direito de propriedade e, obviamente, a grande provisão de bens públicos e serviços que são importantes, não só importantes em si, como educação, mas também importantes para complementar o mercado existente. E eu acho que uma coisa que eu acho que é particularmente importante estar falando desse tema hoje é porque, com a pandemia atual que a gente está vendo pelo mundo e a crise econômica acontecendo, a importância do Estado forte com qualidade ela ficou ainda mais clara. Então, quando você compara, por exemplo, respostas à pandemia entre os diferentes países, obviamente que a efetividade dessa resposta tem a ver um pouco com a capacidade do Estado, do governo se mobilizar para responder a isso, tanto no sentido de respostas de saúde pública, como também de respostas econômicas para aliviar essa crise. Quando a gente pensa no Estado brasileiro, em geral, o que você vê são, como tudo, né, hoje em dia, no mundo e particularmente no Brasil, está muito polarizado, você pode pensar em duas, digamos, visões extremas do mundo, né? Então, por um lado, as pessoas falam que o Estado brasileiro é enorme, é extremamente ineficiente e é muito corrupto. Então, essa é uma visão bastante negativa do Estado brasileiro e como funciona, e o que essas pessoas querem, em geral, é um Estado menor, mais enxuto e mais eficiente. Por outro lado, existe uma visão que, na verdade, o Estado brasileiro está num momento em que, mesmo apesar de ser verdade, tem que gastar mais e que a gente precisa de mais recursos para tudo. Então, assim, eu quero começar só dizendo que, obviamente, a verdade não está em nenhum desses dois extremos, né? Ou seja, é verdade que em algumas dimensões o Estado brasileiro é grande e ineficiente, e também é verdade que em outras dimensões a gente já gasta demais e o que a gente precisa é tornar esse Estado mais efetivo. Em outras áreas, a gente realmente precisa melhorar o funcionamento e provavelmente até gastar mais e aumentar o tamanho desse Estado. Então, eu vou começar com um fato estilizado, tá? Então, isso aqui é um relatório que foi feito pelo pessoal do ITEA um tempo atrás, é muito legal, está online, vocês podem ver diferentes gráficos, etc. Mas acho que esse gráfico dá um pouco uma dimensão que não todo mundo tem do que aconteceu no Brasil nos últimos quase 30 anos. Tá? A maioria das pessoas, quando a gente fala e quando a gente pensa de expansão do Estado brasileiro, muita gente associa isso à Constituição de 1988 e à descentralização de vários serviços para municípios, né? Ou seja, coisas que eram implementadas pelo Estado, como, por exemplo, educação, ou em alguma dimensão saúde também, foi descentralizada para os municípios e, por isso, você precisou aumentar o tamanho desses municípios. Em parte, isso é verdade, mas a grande expansão que aconteceu no Brasil em termos do tamanho do Estado brasileiro, que é realmente impressionante, é o que aconteceu em nível municipal. Então, se você olhar nesse gráfico, é realmente ali a partir do começo dos anos 2000, onde você aumenta de uma maneira enorme o tamanho dos governos municipais do Brasil. Então, quando a gente fala de reforma da Previdência e de essas coisas, ou seja, de não sustentabilidade, de você ter um governo muito grande, etc., parte disso tem a ver com essa expansão que ocorreu em nível municipal, que realmente foi muito, muito, muito grande. E aí, óbvio que a grande discussão é
se essa expansão ela traz de volta ou não o retorno que a gente gostaria que ela trouxesse. Então, isso é só para dar, digamos, um panorama inicial para a gente saber do que a gente está falando quando a gente está falando de expansão do Estado brasileiro. O que é importante, mais do que discutir o tamanho do Estado brasileiro, é discutir um pouco a efetividade. E, de novo, voltando àquela comparação que eu fiz antes, nem é verdade que o Estado brasileiro é enorme e inefetivo, nem é verdade que a gente precisa fechar os olhos e simplesmente gastar mais dinheiro. Por quê? Porque a heterogeneidade que a gente tem ela é enorme, não só entre áreas, como entre agências e como entre estados e municípios. Então, eu escolhi aqui, eu podia ter escolhido milhões de coisas diferentes para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar algumas figuras só para ilustrar algumas dessas heterogeneidades. Tá? Então, a primeira figura é uma figura que eu tirei de um trabalho de Bursch, Praça e Matt Taylor. É um trabalho onde eles tentam quantificar, usando métricas, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas quem tiver interesse, é um trabalho super interessante, pode dar uma olhada. São diferentes agências no governo federal em termos de duas medidas, em termos de sua capacidade de implementar políticas públicas e em termos de sua autonomia. Tá? Então, mais do que entrar especificamente nos detalhes, cada pontinho desses com as respectivas letras é uma agência, então vocês podem ver aí INCRA, IBAMA, FUNAI, Banco Central, IBGE, etc. E o que você vê, principalmente, é nessas medidas de capacidade de autonomia, uma heterogeneidade enorme. Então, assim, por exemplo, pega o eixo Y aqui de capacidade, você vê lugares onde a gente tem o que eles chamam mesmo no texto, que são ilhas de excelência, né? Então, você pode pensar aqui o que é o IBGE, o que é a CVM, o que é o Banco Central, por exemplo, e lugares que, a princípio, em várias dessas medidas, funcionaram, na verdade, muito mal. Né? Então, não existe uma coisa do que o Estado brasileiro é bom ou o Estado brasileiro é ruim. O que existe é uma grande heterogeneidade, por exemplo, no governo federal, de agências, de como que essas coisas funcionam. Então, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. A segunda coisa, isso aqui está tirado de um trabalho em conjunto com o Gabriel Granato, com base na dissertação de mestrado dele, que olha para um aspecto importante no Brasil, que é a dificuldade que municípios têm, obviamente que não é só municípios, o trabalho aqui é feito para os municípios, de concluir obras e concluir projetos. Tá? Então, cada uma dessas linhazinhas é um acumulado, no eixo X aqui você tem os anos, e no eixo Y aqui você tem um acumulado de quanto % da obra foi concluída, e o que a gente está fazendo aqui nesse gráfico é tirando médias e mostrando a heterogeneidade que tem entre áreas. Né? Então, por exemplo, você olha áreas como saúde, e aqui é infraestrutura, então isso aqui vai ser construção de clínicas, por exemplo, você vê que mesmo depois de muitos anos, tem uma quantidade absurda de obras inacabadas. E quando você olha para áreas mais de infraestrutura, como construção de estradas, demora muito também, mas você conclui mais as obras. Né? Então, de novo, aqui fazendo outro tipo de recorte no nível municipal, onde a capacidade de finalizar projetos e obras ela é muito heterogênea por áreas e, obviamente, se você fizer isso aqui por regiões e por municípios também será. Terceira coisa, tá? Isso aqui é um relatório do Banco Mundial recente, que, na verdade, é um resumo de várias coisas já feitas, e é meio que um estudo de caso para a educação, de um caso que todo mundo já ouviu falar no Brasil, que é o caso de Sobral, especificamente, e do Ceará em geral. Tá? E aí o que esse relatório mostra, na verdade, é essa relação que existe entre investimento por aluno, então gasto público aí desde 2013 até 2017, e nota no IDEB nos anos iniciais. Né? Então, aqui é Prova Brasil do 5º ano, média com taxas de aprovação. E, basicamente, o que essa nuvem de pontos, com esses pontos mais escuros, verdes, está nos dizendo é que o Ceará consegue ter muito melhores resultados do que grande parte dos municípios do Brasil que gastam mais, ou ter resultados melhores gastando a mesma coisa que muitos outros lugares. Tá? Então, de novo, tentando dizer alguma coisa aqui sobre heterogeneidade, mostrando que
não é catastrófico em todas as dimensões, tem gente que consegue fazer um trabalho direito e implementar políticas públicas de direito. Tá? Para terminar, deixa eu trazer aqui uns gráficos desse trabalho da Sônia Balotra com o Rudi Rocha e o Rodrigo Soares, que olha para o SUS. Né? A gente está no meio da pandemia, apesar do número absurdo de mortes no Brasil, o que seria o Brasil se a gente não tivesse SUS, eu acho que é algo que ninguém consegue nem sequer imaginar. Então, aqui um gráfico do paper deles que mostra, primeiro, a expansão de gastos em saúde no Brasil desde os anos 90, com a respectiva queda de mortalidade infantil. Grande parte dessa queda de mortalidade infantil se deve à expansão de gastos. E no trabalho, especificamente, eles olham para o Programa de Saúde da Família. Então, aqui é uma análise de eventos comparando efeitos do programa antes do programa entrar e depois do programa entrar no município específico. Aqui eles estão empilhando vários municípios e fazendo essa comparação antes e depois. E o que você vê do lado esquerdo aqui é como que você expandiu o gasto público a partir do momento em que o Programa de Saúde da Família entra no município. Então, aí as estimativas pontuais ao redor de 0,2, ou seja, 20% de expansão, um pouquinho menos. E do lado direito, no paper tem um batalhão de resultados. Eu decidi aqui só focar em mortalidade infantil, mas tem vários outros resultados interessantes de melhorias de saúde, de novo, a partir do momento em que o Programa de Saúde da Família entra nos municípios. Tá? Então, mostrando aqui que em algumas áreas, como, por exemplo, saúde, o SUS, o Programa de Saúde da Família, a gente tem resultados muito bons. Em outras áreas, como educação em alguns lugares específicos, a gente tem resultados ruins. Se você olha no governo federal, você tem resultados para todo lado, basicamente. Então, quais são as perguntas que eu quero fazer aqui? E aí vocês vão ver que eu vou fazer essas perguntas, não necessariamente porque são as perguntas mais importantes. Aqui a gente poderia ficar falando 10 horas sobre capacidade estatal e qualidade de governo, mas eu vou fazer 3 perguntas que estão relacionadas a trabalhos meus, que é uma agenda no momento. Então, eu vou falar sobre 3 trabalhos diferentes, e aí eu vou conectar esses trabalhos diferentes dessa pergunta um pouco maior sobre capacidade do governo, qualidade do governo, o que a gente entende e o que a gente pode fazer, a princípio, para melhorar. Tá? Mas, antes disso, acho que é importante entender a importância da capacidade estatal e de como que o governo interage com a economia e, principalmente, com o setor privado. Quando a gente pensa em crescimento econômico, a gente pensa em produtividade, a gente pensa em produtividade total dos fatores, a gente pensa em crescimento de empresas, a gente pensa em sofisticação tecnológica. Então, a primeira pergunta é se capacidade estatal tem alguma coisa a ver com isso, ou seja, como que o governo interage com o setor privado? Essa vai ser a primeira pergunta. A segunda pergunta é por que alguns governos têm pouca capacidade estatal, qualidade, enquanto que outros têm mais? Será que isso simplesmente é questão da burocracia? Então, a gente tem um município no meio do interior de um lugar muito pobre, esse município não vai conseguir atrair gente capacitada, esse lugar está fadado, basicamente, a ter políticas públicas ruins e, consequentemente, ser um lugar pobre no longo prazo, ou existe algo de esforço que possa ser feito? Tá? Essa aqui é a pergunta. E, por último, se a gente quiser melhorar algumas dessas políticas e capacidade estatal, será que incentivos são suficientes ou a gente vai ter que pensar um pouco fora da caixa em outras coisas além de incentivos? Então, as respostas, eu vou falar sobre 3 trabalhos diferentes, tá? É bastante coisa, então deixa eu só botar o relógio aqui para manter um pouco o cronograma. Então, eu vou falar sobre 3 coisas. A primeira coisa é a relação que existe entre compras públicas e o desempenho de empresas privadas. Tá? Isso aqui é um trabalho em conjunto com o Frederico Finan e o Dimitri Sessman, chama Procure Firm Growth. É um trabalho de alguns anos atrás, mas que agora a gente está revisando e tem uma versão com alguns resultados novos. Segunda coisa que eu vou falar é sobre capacidade fiscal dos municípios. Então, isso aqui é um trabalho junto com Dirk Foremi e o Juan Santini, que chama Revenues, Lumps and Fiscal Capacity.
Então, onde a gente tenta olhar, vocês vão ver como que choques que afetam os municípios podem fazer com que municípios saiam da letargia e comecem a fazer mais esforço por arrecadar mais impostos. E o último trabalho, na verdade, não é nem um trabalho em si, porque, na verdade, é um piloto de um futuro trabalho, espero eu, mas eu acho que é interessante, o motivo pelo qual eu vou falar sobre ele é que ele é um pouco fora da caixa tradicional da forma de pensar de burocracias. Então, é um trabalho que a gente tenta pensar sobre a questão de normas sociais. Então, é um trabalho junto com o James Habyarimana e com a Stuti Khemani. O James está em Georgetown e a Stuti está no Banco Mundial, que chama Low Effort Norms in the Public Sector. É um piloto que a gente fez com professores de escolas em Uganda. Tá? Então, eu vou falar sobre essas 3 coisas. Espero ter tempo suficiente para falar sobre todas elas. Acho que sim, acho que a gente consegue fazer isso. E aí, no final, a gente abre para discussões, perguntas, etc. Ok? Então, tá. Então, deixa eu começar falando um pouco sobre compras públicas e o setor privado. Então, a primeira coisa que é importante saber é que compras públicas são usadas em diversos países como uma ferramenta de incentivar o setor privado, seja através de criação e crescimento de firmas, seja através de inovação e seja através de criação de emprego. Então, se você olhar, por exemplo, para os países ricos da OECD, aproximadamente 12% do PIB dos países ele é gasto em compras públicas. Tá? Então, aqui, compras públicas que eu estou querendo falar aqui é basicamente tudo, desde compra de um tablet que vai ser usado pela professora dentro de um programa na escola X, passando por merenda escolar, passando por kits de testes contra a Covid, passando por camas para hospitais, chegando até construção de estradas. Então, basicamente tudo que governo, seja municipal, estadual ou federal, compra. Então, deixa eu começar com um trabalho que não é meu, mas que eu acho que é importante para entender a relação disso com capacidade estatal. Tá? Então, é um trabalho super interessante do Michael Bass com Jonas Fiore e Zacconi, a versão mais nova de 2019, onde eles usam dados parecidos aos dados que a gente vai usar, eu já vou mostrar para vocês para o caso brasileiro. Então, eles têm dados da Rússia, de 16 milhões de compras feitas pelo governo da Rússia. E o que é interessante, o objeto que eles estão atrás é tentar mostrar a grande variação que existe na qualidade do burocrata que está lá, responsável por fazer essas compras públicas, e como que isso vai ter um efeito direto sobre o preço que esses produtos são comprados. Então, eles mostram que grande variação de preços, quando você observa de produtos comprados, mesmo quando você vê produtos que são mais ou menos parecidos e onde você controla pela qualidade desses produtos, vai ter um componente enorme disso, que vai ser o desempenho individual daquele burocrata, daquele leiloeiro que está fazendo o processo de compras públicas. Tá? Então, deixa eu mostrar um gráfico para vocês aqui que é interessante, que é um dos gráficos do paper. Isso aqui é um gráfico que, olha, é uma análise de eventos, onde você olha para organizações e eles estão olhando aqui para um preço unitário ajustado por qualidade. Né? Então, pensa assim, isso aqui sei lá, o preço de uma caneta, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo, um preço de um cartucho de impressora que é usado e comprado por várias unidades diferentes do governo. E o que eles estão mostrando aqui, com relação a essa week 0, a semana 0, que é quando você troca o burocrata que está responsável por executar aquela compra. Então, o que eles estão mostrando aqui, na verdade, e essas trocas, esses números aqui, 1 para 1, 1 para 2, 4 para 1, etc., são trocas entre burocratas que eles conseguem inferir a qualidade com base num painel de dados de compras que esse burocrata executa, e o que eles mostram é que quando você passa de burocratas com alta para baixa qualidade, o preço aumenta, e quando você passa de burocratas de alta para baixa qualidade, desculpa, ao contrário, de baixa para alta qualidade, o preço diminui. Ou seja, mesmo para produtos parecidos, faz muita diferença quem está lá e desenha o leilão, como ele vai ser feito, administra esse leilão e, ao final, concede a vitória do leilão e executa um contrato com uma empresa específica.
Então, no Brasil, o que a gente estuda é o processo de compras públicas brasileiro, que é uma experiência, eu acho que muito interessante para quem está interessado em capacidade estatal, né? Então, a gente adora falar mal de coisas no Brasil e casos de insucesso e de corrupção. Eu acho que é sempre importante ressaltar as coisas positivas que o Brasil tem e inovações importantes no governo. O portal de compras, o Comprasnet, é uma delas. Então, isso é uma inovação incrível, foi estabelecida em 2001 no governo federal, que basicamente o objetivo era unificar num portal específico as compras do governo. Tá? Como é que essas compras aconteciam antes? Cada comprador, então imagina assim, hospital da Universidade Federal de algum lugar do Nordeste, fazia compras de maneira totalmente separada de uma unidade do Exército localizada no sul do Brasil. Tá? Então, com isso aqui, o que você está fazendo é unificando esse portal de forma que você consegue informação sobre o que está sendo comprado pelo governo no local único, aumenta o mercado potencial para as empresas e reduz em muito o custo de transação de você vender para o governo. Então, isso aqui, a partir de 2005, o que acontece é que Comprasnet passa a ser obrigatório no Brasil. Tá? Então, aqui é uma lista de evolução mês a mês. Tá? Você vê que a partir de 2005 você tem uma quebra, aumenta muito o número de obrigatório de lotes sendo vendidos e tem essa sazonalidade bizarra, mas interessante também. Tem alguns trabalhos sobre isso, que é essa sazonalidade que você vende as coisas muito mais no final do ano. Tem muito mais leilões, o governo comprando coisas perto do o que chama esse end of the year effect. Tem alguns papers sobre isso para o caso americano. Então tá, então vou falar sobre esse paper aqui. Então o paper, como eu falei, é coautorado com o Fred Finan e o Dimitri Zessman. O Fred está em Berkeley e o Dimitri está em Mannheim. Então chama Procuring Firm Growth, Effects of Government Purchase on Firm Dynamics. Tá? Então, a motivação do paper é pensar um pouco quais são as barreiras que empresas em países em desenvolvimento têm para crescer. Né? Então, a gente pode pensar num mundo onde as empresas não têm barreira nenhuma, né? A única barreira que você tem para crescer é em relação a, por exemplo, a sua habilidade. Se você é uma pessoa que tem boas ideias, você vai conseguir crescer. Só que isso não é verdade. Quando você olha, por exemplo, o padrão ao longo do ciclo da vida das empresas em países mais pobres, o que existem vários trabalhos documentando é que as empresas têm bastante dificuldade. E essa dificuldade pode ser por muitas coisas. Pode ser por restrição a crédito, não todo mundo consegue crédito em bancos. Pode ser por infraestrutura que não é adequada para distribuir seus produtos. Pode ser por habilidade de gestão de empresas que é inexistente. Tá? E pode ser também, e é aqui onde esse paper entra, por tamanho de mercado. Pode ser que seja difícil para você, uma empresa pequena, se você funda uma empresa em algum lugar e você ainda não tem uma reputação, vai ser difícil você vender o seu produto no mercado. Então, o que a gente está tentando ver aqui é se é possível que o governo, através de compras, consiga fomentar e reduzir essas restrições e dificuldades que algumas empresas têm para crescer. Tá? Então, a gente vai olhar isso para o caso do Brasil. Deixa eu passar aqui só rápido. Ok? Desculpa, gente, mas só para passar rápido. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente está interessado... Opa, foi demais, desculpa. O que a gente está interessado é entender se empresas que entram em leilões tentando vender para o governo, tá? Se elas crescem mais. Tá? Então, a primeira coisa que você poderia fazer, você imaginar, é comparar empresas que entram em leilões e as que não entram em leilões, olhar para o crescimento delas e testar. Será que aquelas que vendem para o governo elas vão crescer mais? Obviamente que todo mundo aqui que já fez curso de econometria e estudou um pouco de não observáveis, vai dizer, bom, mas essas empresas talvez sejam muito diferentes das empresas que não vendem para o governo. Então, se eu mostrar que essas empresas crescem mais, pode ser que elas cresçam mais por outras coisas que não é só porque elas vendem para o governo. Então, o que a gente faz nesse trabalho aqui? A gente explora o tipo de leilão que existe no Brasil para nos dar uma variação que a gente consiga usar para estudar o impacto de você ganhar um contrato com o governo sobre o crescimento das empresas. Então, a maneira como esses leilões acontecem no Brasil, então, o que a gente tem em termos de dados? Tá? Então, o que a gente tem? A gente sabe
A gente tem um universo de todas as empresas que entraram nesses leilões para vender produtos para o governo, e a gente sabe o bid que está sendo feito. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, uma empresa vai fazer um bid e vai dizer, olha, eu posso vender para você computadores a R$100 cada computador. Aí vai ter outra empresa que vai dizer, eu posso vender os mesmos computadores a 99. Isso aqui é um leilão que acontece, é um leilão eletrônico, ele acontece na internet de forma simultânea, todas as empresas estão bidando ao mesmo tempo, tá? E é um leilão onde quem oferecer para o governo o menor preço é quem vai levar esse contrato. O que tem de interessante esse leilão e é o que a gente explora é que a maneira como é implementado esse leilão no Brasil, ele tem um final aleatório. Então, o que acontece? Então, digamos que eu tenho uma empresa, algum de vocês tem alguma outra empresa e a gente está bidando. E, no momento dado, o leiloeiro ele vai apertar um botão, e nós sabemos que isso vai acontecer, onde, ao apertar um botão, vai sair um número aleatório distribuído numa uniforme que vai dizer quando que esse leilão vai acabar. Então, o leilão pode acabar, basicamente, no próximo segundo ou pode acabar daqui a 5 minutos. Ok? Então, o que a gente vai explorar é o fato que, por o final desse leilão ser aleatório, isso que vai nos dar são empresas que ganham o leilão e aquelas que estão até o final no leilão, mas que perdem por um pouco, né? Ou seja, bidaram quase o mesmo valor da que ganhou e ficam muito próxima. A gente vai usar essas empresas que perderam por pouco como um contrafactual para aquelas empresas que ganharam por um pouco. Essa que é a ideia do que a gente vai fazer. Ok? Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai estimar isso aqui como uma variável instrumental, onde a gente vai fazer uma regressão do crescimento da firma. Então, pensa agora que a gente vai juntar esses dados de leilões das firmas com dados da RAIS. A gente, com os dados da RAIS, sabe o tamanho da firma em termos de trabalhadores. A gente vai olhar como que essa empresa cresce ao longo do tempo em termos de número de pessoas contratadas, de trabalhadores. E a gente vai rodar uma regressão disso contra os contratos que a empresa ganhou. Como os contratos que a empresa ganhou são endógenos, de certa forma, a gente vai usar como instrumento a proporção de contratos que a empresa ganhou de forma aleatória, ou seja, nesses leilões que são muito próximos e que a empresa ganhou por sorte. Tá? Então, vai ser uma estimação de variáveis instrumentais, onde a gente vai ter uma coisa que vai gerar uma variação exógena em você receber mais ou menos contratos do governo. Então, aqui, o que a gente encontra? Então, essa primeira tabela aqui, na coluna 1, é só mínimos quadrados ordinários de você regredir tamanho da firma em termos de emprego contra quanto que a empresa ganhou. Na segunda coluna, a gente regride, faz a forma reduzida, onde a gente regride o tamanho da empresa contra a proporção do valor dos contratos ganhos no que a gente chama de close winnings, que são esses contratos muito próximos. E na coluna 3, a gente mostra variáveis instrumentais. Então, se você comparar a coluna 3 com a coluna 1, a gente tem valores que são um pouco maiores que variáveis instrumentais. Então, o que esses resultados mostram é que empresas que ganham contratos do governo, comparado com aquelas que bidaram e quase ganharam, elas crescem mais, elas empregam mais gente do que as outras. Então, ganhar contratos de governo, de alguma maneira, faz com que essas empresas aumentem o número de trabalhadores. Claro que isso é meio óbvio, né? No seguinte sentido. Se eu ganho um contrato do governo e se eu tenho que vender, sei lá, mais impressoras, e se eu sou uma loja de impressoras, então agora talvez eu contrate uma segunda pessoa para me ajudar a vender as impressoras. Então, parte desses dados, o que a gente tem aqui, é exatamente comércio, serviços, etc. Não serviços específicos de limpeza e essas coisas, mas mais relacionados a comércio. Então, obviamente que você vai contratar mais gente se você tem uma maior demanda pelo seu produto. O que é mais interessante, na verdade, não é se você contrata mais gente no mesmo período que você precisa entregar isso para o governo. Notem que esses contratos, na maioria das vezes, são contratos de 1 ano. Então, você ganha um contrato, você tem 1 ano para entregar alguma coisa para o governo. O que é mais interessante é se será que esse choque temporário de você ganhar contratos hoje te coloca num patamar, numa trajetória de crescimento diferente? E a resposta é que parece que sim. Então, isso aqui é a mesma regressão que a gente estava fazendo antes, exceto que agora eu estou fazendo essa regressão dinâmica. Então, agora eu estou regredindo
a medida de tamanho da firma enquanto que você ganhou, mas eu estou andando com o tamanho da firma para trás e andando para frente em relação ao período que você está recebendo esse choque positivo de ter ganho contratos do governo. Tá? A gente está fazendo isso aqui, nessa regressão, nessa figura aqui, por semestre. Então, 0 significa o momento que você recebeu o contrato do governo, 1 aqui é 1 semestre depois, 2 é 2 semestres depois, etc. Então, vocês podem ver aqui que, apesar desses contratos eles só estarem válidos por, na média, 1 ano, mesmo vários semestres depois, tipo 2 anos depois, 2 anos e meio depois do contrato, essas firmas elas ainda são maiores. Então, o que isso aqui está nos dizendo é que, de alguma forma, tem alguma coisa que a empresa está conseguindo fazer ao ganhar esses contratos que está colocando elas numa trajetória diferenciada em comparação com aquelas empresas que ganham menos contratos de maneira quase aleatória. Só para ter certeza que emprego aqui mede tamanho da empresa, o que a gente faz é agora abandonar a RAIS e ir para outra base de dados do IBGE. Então, isso aqui é a pesquisa anual de comércio, a PAC, que é uma pesquisa que o IBGE faz anualmente com empresas de comércio, que são mais ou menos 70% da nossa amostra. E nessa pesquisa, a gente tem não só o tamanho da empresa em termos de empregados, mas a gente também tem valor adicionado e vendas. Então, o que essa tabela aqui faz, estou mostrando para vocês, é só corroborar os resultados de que o emprego, o aumento de emprego, quando você ganha contratos, também significa aumento de valor adicionado, também significa aumento de vendas. Agora, como é que essa empresa cresce mais? Então, uma das coisas que é super importante nesse trabalho, e esse é um resultado novo que não estava na versão original, em parte por causa desses dados do IBGE, é onde a gente mostra que não só o total de vendas da empresa aumenta, mas o total de vendas privadas da empresa também aumenta. Então, você vê aí, coluna 4, 5, 6, é o log do total do valor das vendas ao setor privado, seja setor privado a consumidores ou seja setor privado, uma empresa vendendo para outras empresas. Então, parte do que está acontecendo aqui é eu, como empresa, tenho um choque positivo de receber uma compra de governo e eu estou conseguindo vender também mais para o setor privado. Ao contrário do que você poderia imaginar, que era uma substituição. Quando uma empresa vende mais para o governo, ela vai vender menos para o setor privado. Aqui o que a gente encontra, na verdade, é uma complementariedade. Por que acontece essa complementariedade? Então, aqui a gente tem alguns indicadores para tentar entender o que acontece. Então, a primeira coisa que acontece é essa primeira linha nessa tabela. Cada linha nessa tabela é uma regressão feita com uma variável dependente diferente. A primeira coisa que essa empresa faz quando ela recebe contratos do governo é que ela consegue ter um estoque maior dos seus produtos. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Um estoque maior do produto é importante por quê? Bom, porque se uma empresa privada, ou chega um consumidor que quer comprar uma impressora na loja e eu só tenho 2, eu já vendi uma, não tenho mais, eu vou dizer volta amanhã, o consumidor não vai voltar. Então, talvez se eu tenho um inventário, um estoque de produtos, eu consigo responder melhor às demandas por mercado. Além do mais, o que a gente encontra é que essas empresas elas também aumentam o gasto que elas fazem em marketing, propaganda, etc., que é essa linha número 3 nessa tabela, né? Gastos em advertisement. Então, existem coisas que essa empresa está fazendo que ela não estava fazendo antes. Obviamente, a grande pergunta do milhão é por que ela não estava fazendo antes? Muito provavelmente, apesar da gente não ter dados disso, é porque ela tinha algum tipo de restrição a crédito. E agora esse contrato do governo dá liquidez para essa empresa gastar para ter mais estoques e para gastar com propaganda. Além disso, a gente também encontra que essas empresas fazem mais investimentos específicos. Não necessariamente investimentos totais, mas investimentos em máquinas e equipamentos e, em algumas dimensões, investimentos de transporte, apesar que quando você faz a estimação de variáveis instrumentais, o efeito de transporte desaparece. Então, parece ter algum tipo de upgrading acontecendo pela empresa, que agora ela está menos restrita, ela tem algum tipo de liquidez, ela faz investimentos que permitem que ela consiga crescer mais, não só no curto prazo, mas também entrar numa trajetória de crescimento diferente.
Então, que tudo isso tem a ver com o governo? Bom, a primeira coisa é tentar mostrar para vocês que diversas atividades do governo têm uma interdependência muito forte com o setor privado. E se você tem um governo que funciona bem, que consegue ter uma plataforma como o Comprasnet, que consegue realmente fazer com que empresas participem, talvez você vai gerar alocações melhores. Óbvio que nesse paper a gente não quero afirmar isso, porque a gente não está olhando para alocação de fatores, esse tipo de coisas. Mas a gente está mostrando sim que essas empresas conseguem crescer mais no médio prazo comparado com outras que não ganham esses mesmos contratos. Ok. Então, esse era o primeiro paper que eu queria falar. O segundo paper que eu queria falar é sobre essa ideia de por que alguns governos têm pouca capacidade. Em geral, aqui eu vou focar em pouca capacidade de arrecadação, só para fazer a conexão com esse trabalho que a gente está fazendo. Tá? Então, quando a gente pensa em capacidade de governo, uma das principais coisas que as pessoas falam na literatura é pensar em capacidade de arrecadação. Ou seja, quando você vai para países muito pobres, né, esses países conseguem arrecadar, sei lá, 10% do PIB em impostos, e quando você vai para países muito ricos, né, você vai tipo, para a Suécia, você arrecada uma quantidade absurda de impostos, né, 50%, 60%. Então, parte disso tem a ver com o quê? Tem a ver com capacidade de contratar pessoas boas, tem a ver com infraestrutura de você ter, por exemplo, sistema informatizado, de residências para, por exemplo, poder cobrar o IPTU e saber o tamanho das casas, você saber o tamanho das fazendas e conseguir cobrar o imposto sobre a terra, etc. Tá? Agora, você pode pensar que parte do problema que existe no Brasil, por exemplo, né, agora eu vou aterrissar em municípios, é que muitos recebem uma grande parte das transferências automáticas do governo federal. Então, muitos municípios no Brasil são totalmente financiados pelo governo federal. De fato, quando você tem uma discussão sobre o número ótimo de municípios no Brasil, né, o fato de você ter hoje em dia, sei lá, 5.560, talvez até um pouquinho mais de municípios no Brasil, parte disso vem dessa facilidade de criação de municípios que não tem nenhuma capacidade de se manter e pagar suas contas. E que, na verdade, se você calculasse o número ótimo de municípios, você deveria ter muito menos municípios. A pergunta que a gente quer fazer é o seguinte: suponha que parte desses municípios percam de forma exógena parte do dinheiro que eles recebem no governo federal. O que acontece com esses lugares? Será que eles ficam totalmente estagnados e falam: ah, meu Deus, vou dar calote em todo mundo, não vou mais pagar o salário de ninguém? Ou será que, contrário ao que muita gente acredita, agora esses municípios vão pegar e vão tentar correr atrás e tentar estabelecer algum tipo de capacidade estatal? Então, isso aqui é um trabalho, como eu falei, com o Dirk Foreman e o Juan Francisco Santini, que não está mais na PUC, fez doutorado na PUC, agora está trabalhando na IPA, onde a gente tenta responder essa pergunta. Tá? O que a gente faz aqui? A gente explora exatamente as descontinuidades do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios no Brasil. Então, o que é importante aqui, para quem não conhece os detalhes, é que o Fundo de Participação dos Municípios no Brasil, ele é um bolo de dinheiro que existe no governo federal, que em parte é financiado pelo imposto de renda, que é redistribuído para municípios em função de faixas populacionais. E o que isso faz é com que, às vezes, você pode ter dois municípios que têm populações muito parecidas, um tem 50 habitantes a mais, esse lugar vai receber um montante significativo a mais de dinheiro. Agora, a gente não vai usar essas faixas populacionais na cross-section, como muita gente usa. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai explorar o fato de que, no Brasil, quando você vai fazer um censo, você conta o número de pessoas que você tem e você, entre censos, projeta a população. Mas, às vezes, você também faz uma contagem, como aconteceu no ano de 2007. Então, entre um censo e outro, antes do censo de 2010, o IBGE fez uma contagem da população em 2007. E o que essa contagem vai fazer é que vai dar um update da população daquele município, que, a princípio, a última vez que foi contada foi em 2000, estava com uma projeção linear. Então, você chega lá 7 anos depois e você conta a população, em alguns lugares
um bando de gente foi embora, então a população que você vai encontrar é menor. Em outros lugares, talvez você teve uma migração e a população aumentou. O fato é que, quando chega em 2008, alguns desses municípios vão ter tido um update da população deles, de forma que alguns vão ganhar dinheiro do fundo de participação e outros vão perder dinheiro do fundo de participação. E é isso que a gente vai explorar. Então aqui é um mapa do Brasil mostrando lugares que ganham e lugares que perdem. Tá? Ganham em azulzinho e os que perdem em vermelhinho. Então, assim, não estão num lugar específico, não é só uma região, tá? Não tem um padrão assim muito claro por que isso acontece. E aí o que eu vou mostrar para vocês, primeiro, são choques positivos e negativos de FPM. Isso aqui é uma análise de eventos para lugares que ganham e perdem. Mas, principalmente, o que eu vou mostrar para vocês, eu vou rodar uma regressão aqui, uma análise de eventos antes e depois do choque negativo. E o que eu estou mostrando é que lugares que perdem receita do governo, eles aumentam a receita tributária de impostos. Ou seja, não um ano depois, então note que o primeiro ano que você está perdendo aqui receita do FPM é 2008. 2009, você vê que a estatística pontual de receita de impostos já é positiva, apesar de não significativa, o intervalo de confiança aqui é grande, mas 2010 ela já é positiva e significativa. Tá? E a estimativa pontual ela permanece, digamos assim, positiva, apesar que é um pouco ruidoso a estimação. Então, o primeiro ponto aqui que a gente mostra, isso pode ser um pouco surpreendente, é que perder receita de forma exógena pode empurrar o município a querer melhorar aqui e fazer alguma coisa em relação a arrecadar mais recursos. A segunda coisa que a gente tenta olhar, isso aqui ainda trabalha em andamento, mas tem alguns resultados interessantes, é que isso parece ser heterogêneo. Heterogêneo em relação a algumas medidas de qualidade da burocracia e qualidade do prefeito. Então, por exemplo, aqui eu botei um gráfico que mostra que prefeitos que têm mais escolaridade, como a nossa medida de qualidade aqui, obviamente a gente pode discutir se essa é uma boa medida de qualidade ou não, parecem responder mais e parecem ser os prefeitos que conseguem alavancar e melhorar a arrecadação de recursos nesses municípios. Então, eu vou passar agora para a terceira pergunta, que tem a ver com como melhorar a capacidade estatal em muitos lugares. Né? Então, quando a gente pensa em capacidade estatal, em geral, a gente pensa em burocracia. E, como economistas, a gente está automaticamente treinado para pensar em relações agente principal, informação assimétrica, consequentemente, incentivos. Sejam incentivos monetários ou sejam incentivos não monetários. Então, a gente pensa que uma forma da gente melhorar o desempenho de agentes do governo é ou incentivar, né, ou pagar mais condicional em performance, ou dar prêmios não monetários, por exemplo, tem uma literatura sobre isso. Agora, tem outra forma de pensar nos problemas do Estado e na capacidade estatal, que é pensar em algo que, às vezes, os economistas pensam pouco, apesar de estar aumentando o número de pessoas preocupadas com essas coisas, que tem a ver com a cultura institucional ou, dito de outra forma, as normas sociais existentes. Tá? Então, muita gente fala assim, funcionário público, ninguém trabalha, todo mundo, na verdade, vai lá, bate ponto e vai embora, vai para a praia. Né? Principalmente quando você pensa funcionário público no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, obviamente que isso não é verdade. Todo mundo que já entrou em lugares do governo no Rio de Janeiro já viu que em diversos lugares as pessoas trabalham mais do que no setor privado. Em outros lugares, não. Em outros lugares, isso é verdade. Então, parte disso pode ser porque os incentivos são diferentes. Parte disso pode ser porque a cultura institucional desses lugares, que foi gerada ao longo do tempo e que gera um equilíbrio cultural e de normas, ela é diferente. Se você entra para trabalhar num lugar que você sabe que ninguém trabalha e todo mundo acha que ninguém trabalha, em equilíbrio você também não vai trabalhar. Então, isso aqui como eu falei no começo, é um piloto de um estudo. Isso aqui é coautorado com James Habyarimama e a Stuti Khemani, que chama Low Effort Norms in the Public Sector. É uma pergunta. A gente está tentando entender aqui se existe um componente de normas sociais que expliquem o desempenho ruim do setor privado em termos de capacidade estatal. Tá?
E a gente vai aterrissar e fazer essa pergunta num contexto muito específico, que é um contexto de educação. E por que a gente vai olhar para a educação? Porque algo que é muito comum em países menos desenvolvidos e em locais mais pobres é que quando você aparece em escolas, tá? E isso, inclusive, é verdade no Brasil também. Eu já fiz algum trabalho de campo em escolas, por exemplo, em Pernambuco, e é verdade que a taxa de ausência de professores em escolas ela é muito alta. Tá? Então, assim, obviamente que não é tão alta como o caso que eu vou falar aqui, que é o caso de Uganda, não é tão alta como em alguns casos da Índia, né? Às vezes você estima taxas de ausência de professores de 50%, por exemplo. Tá? E a maneira como vários estudos têm feito, diversas intervenções aleatórias que existem sobre o tema fazem, é tentar incentivar os professores a não faltarem. Né? Muitos de vocês devem conhecer o famoso trabalho da Esther Duflo com a Rima Hanna e o Ryan sobre as câmeras, de você tirar fotos, por exemplo, de professores na Índia e professoras e pagar em função de se a foto, se o professor estava ou não lá. Então, essa é uma forma de você, digamos, tentar reduzir o fato de que professores e professoras não aparecem para dar aula. Tá? Agora, outra maneira de pensar nisso aqui é você pensar em normas sociais que têm a ver com esforço baixo. Né? Então, você pensar que, na verdade, professores e professoras, sabendo que todo mundo falta, acham normal que todo mundo falte, consequentemente, em equilíbrio, você não tem nenhum tipo de punição que você vai exercer para a falta de professores. Então, nesse projeto aqui, o que a gente tenta é pensar. Então, o projeto tem dois componentes. Um primeiro componente que é você tentar pensar em como medir essas normas sociais, como é que a gente quantifica normas sociais. E um segundo componente, que aí sim é um piloto, que no futuro, espero eu, que a gente vai conseguir fazer em larga escala, que é testar intervenções que usem um pouco isso para reduzir essa norma social de faltas. E aí essas intervenções vão ser, primeiro, algo que tem a ver com comunicações, ou seja, mudanças de expectativas através de comunicações e contato das pessoas envolvidas, e uma segunda que tem a ver com sinalização por parte de líderes. Então, essa ideia de que, num mundo onde você tem equilíbrios múltiplos, mensagens de um líder pode afetar beliefs, crenças das pessoas e te levar para um novo equilíbrio. Aí citada alguma da literatura sobre isso, tem uns trabalhos interessantes, recentes, do Acemoglu com o Matt Jackson ou o Bidner com meu colega aqui, o Patrick François. Então, não tenho muito tempo mais, mas deixa eu só contar para vocês o que a gente está fazendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é que a gente se inspira muito no trabalho da Bicchieri, tá? Para tentar medir no campo esse tipo de coisas. Então, a gente tenta medir expectativas tanto através de perguntas não incentivadas como através de perguntas incentivadas. Tá? Isso aqui foi um baseline que a gente fez no final de 2017, em 160 escolas, em dois distritos, seria o equivalente a estados brasileiros, então 2 províncias de Uganda, onde a gente entrevista professores, diretores de escola, etc. Tá? Então, perguntar para as pessoas se elas conseguem adivinhar quantos dos seus colegas vão dizer que não vieram dar aula em algum momento durante a última semana. Então, você pode fazer isso perguntando para as pessoas, ou você pode fazer isso também incentivando as pessoas a darem a resposta correta, como algumas pessoas fazem nessa literatura. Então, assim, se você acertar, você ganha X. Isso é, digamos assim, incentive compatible no sentido de incentivar as pessoas a darem as respostas corretas. Então, uma coisa que a gente pode fazer é comparar as respostas que as pessoas dão com, efetivamente, dados sobre quem apareceu ou não. Né? Então, o que a gente mostra é que aproximadamente 40% dos professores que responderam durante a última semana, pelo menos num dia, não estavam na escola. Então, é um número bastante alto, né, no contexto em que isso aqui é a escola primária, né? Então uma professora dá aula de tudo, português, matemática, etc. E aí, como eu falei, eu não vou ter muito tempo, mas como eu falei, a gente faz 2 intervenções piloto. Uma intervenção é o que a gente chama de deliberation aqui, que é você ter
reuniões de professores para eles discutirem o tema e chegarem a um acordo, o que pode ser feito, etc. A outra é uma sinalização de liderança, onde a gente grava líder ou líderes aqui que vão dar uma mensagem específica sobre alguma coisa, tá? Então, a gente vai ter um grupo de controle e a gente vai ter aqui tratamento, 2 tipos de tratamento, onde a gente faz essa intervenção específica, tá? Então, aqui é só um exemplo. Quem está gravando essas mensagens aqui é um burocrata no nível mais alto, um líder do local, tá? No piloto, a gente encontra efeitos heterogêneos, eu não vou entrar em super detalhes aqui, tá? Basicamente, o que a gente encontra são efeitos que funcionam melhor numa região e não outra. A amostra é relativamente pequena, foi um piloto, então a gente não tem muito poder estatístico para distinguir os efeitos, mas eu acho que a gente aprendeu bastante coisas aqui, tanto em relação a como medir isso aqui, como possível impacto que essas coisas podem ter para mudar, digamos, crenças em relação a emprego público. Tá? Então, só para terminar, só terminando aqui, concluindo, tá? Então, para melhorar a qualidade do Estado, a gente tem que primeiro, eu acho, entender que existe uma grande heterogeneidade. Não existe Estado funciona, Estado não funciona. O que existe são casos específicos onde algumas coisas funcionam, lugares específicos onde funcionam, ou setores específicos onde funcionam, né? Algumas coisas funcionam muito bem e outras coisas não funcionam tão bem. E a gente tem que entender como agentes respondem a mudanças, né? Seja firmas e compras públicas, seja burocratas quando são mudados de lugares, sejam municípios como respondem a perda de receitas, né? Então, é importante aqui a gente avaliar todas essas mudanças. Então, quando a gente fala em uma grande reforma, né, a gente tem que pensar grandes reformas, pode ser tributária ou pode ser uma reforma da burocracia federal, etc. A gente tem que pensar como os agentes vão reagir, por quê e por que a gente acha que essas coisas podem melhorar o funcionamento do Estado brasileiro. Tá? E a segunda coisa que eu queria só deixar aqui, que eu acho que é interessante, que tem a ver com esse terceiro projeto, é que muitas vezes a gente tem que pensar fora da caixa de economia tradicional, né? Aquela ferramental, agente principal. A gente, principalmente estudando o funcionamento de governos e Estado, economistas têm muito a aprender com ciência política, administração pública, antropologia, psicologia, sociologia, etc. Então, tanto em termos de pensar reformas, como em termos de pensar como que agentes vão responder essas reformas e como que políticos vão interagir com essas coisas, a gente precisa, digamos, de algum tipo de interdisciplinaridade realmente para entender como é que essas coisas funcionam. Então, eu vou parar por aqui e aí, de repente, a gente pode abrir para algumas perguntas ou comentários. Muito obrigada, Cláudio. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Já vieram algumas perguntas aqui, eu vou começar lendo. A primeira dela veio do YouTube, que a gente está fazendo transmissão ao vivo lá, do Pablo. Ele tinha uma dúvida em relação a uma figura que foi apresentada lá no início, que é a figura 1. Se em países desenvolvidos a proporção de vínculos públicos também é assim, com o municipal tomando maior espaço se comparado ao federal e ao estadual. Isso é uma boa pergunta. É uma pergunta que é um pouco de difícil comparação, porque é muito difícil você ter países, por exemplo, desenvolvidos, que sejam descentralizados, pelo menos na mesma estrutura que o Brasil é, né? Então, por exemplo, muitos países, a educação no nível local ela não é implementada pelo governo municipal. Você tem, sei lá, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, o School District, né? Então, ou você tem casos onde o hospital não é municipalizado, então você não tem médicos municipais. Então, é difícil responder essa pergunta. Honestamente, eu nunca vi essa comparação para países que têm, digamos, estruturas parecidas, de certa forma. Então, eu sinceramente não saberia responder. A segunda pergunta veio do Bernardo. Ele falou, Cláudio, muitas pessoas afirmam que o grande problema do Brasil seria a corrupção. Sabe-se que, em termos relativos ao orçamento total do governo, as verbas desviadas não são tão significativas. Porém, existem também custos de ineficiência relacionados à corrupção.
Existe algum trabalho que mede esses custos associados? Existem evidências de que estimar o indireto é ainda mais grave do que o direto? Eu acho que é uma ótima pergunta. Existe sim. Nós mesmos temos um paper onde a gente mede, por exemplo, o impacto de desvios de recursos para a educação sobre a aprendizagem dos alunos, né? Então, você pode pensar que, por exemplo, corrupção de educação e saúde, etc., tem consequências diretas na ponta sobre aprendizagem, sobre mortalidade infantil, etc. Então, eu acho que isso é um tipo, digamos, de consequência. Tem um trabalho bem interessante, mais do lado das firmas, do Emanuele Colonelli, que é professor na Chicago Booth, um trabalho recente dele com Eduardo Tesso e Muno Prem, onde eles medem corrupção em firmas. Eles mostram como que quando você tem auditorias, por exemplo, em municípios do Brasil, onde você reduz corrupção, o que você gera é um aumento de eficiência das empresas que estavam lá tendo que pagar propinas, etc., que agora conseguem crescer mais porque não precisam mais pagar esse imposto de corrupção, né? Então, seria um dos canais pelos quais você pode gerar ganhos de eficiência e crescimento de empresas. Outra pergunta veio do Felipe. Houve aumento na remuneração dos empregados das empresas que ganharam os leilões? Ótima pergunta. Isso é algo que, inclusive, tem gente estudando, a gente não olhou muito para isso. Pelo que eu me lembro do que a gente gerou, e tem uma dissertação de mestrado que depois fez isso, da Caterina Vieira, lá na PUC, e a Kat fez isso, ela estava mais interessada na questão de gênero, mas a gente não encontra muitos efeitos, na verdade. A gente não encontra muitos efeitos dos trabalhadores dessas empresas se beneficiarem do aumento e do ganho de escala, etc., né? Que seria o que na literatura, digamos, de mercado de trabalho as pessoas chamam de rent sharing, né? Que é um choque que afeta a empresa, quanto disso que é passado para os trabalhadores. Perfeito. Outra pergunta da Ana. Você mostrou o paper sobre o efeito de redução do FPM como impulsionador do esforço de arrecadação dos municípios. Mas isso não me parece ser relevante como solução para o problema de subarrecadação. Você acha que esse resultado seja comparável com outros choques exógenos, como a pandemia, por exemplo? É uma boa pergunta. Honestamente, eu acho que não, né? Eu acho que a pandemia, na verdade, ela vai ser diferente de qualquer coisa, porque a pandemia ela é um choque de demanda local. Então, uma forma, por exemplo, o que a gente encontra, ainda são resultados um pouco preliminares, mas, por exemplo, uma das coisas que a gente encontra quando a gente olha na raiz a estrutura desses municípios é que eles contratam mais auditores, por exemplo, fiscais, né? Então, gente que consiga correr atrás de impostos, etc. Na pandemia, isso não vai importar muito. Na pandemia, é um choque de demanda local e de oferta local, ambos simultâneos, onde as empresas estão fechando. Então, mesmo que você quisesse arrecadar mais ISS, as empresas fecharam, as pessoas não estão mais trabalhando, não tem mais essa receita lá. Então, eu acho que é muito diferente, né? O nosso caso, por isso que eu acho que é importante essa coisa do choque ser exógeno. É um choque de não dar mais dinheiro que vem do governo federal. E aí, como é que você, tudo mais constante, reage a isso? Então, é bem diferente do caso da pandemia, onde você fechou o canal local de arrecadação, na maioria dos casos também. Perfeito. O Guilherme levantou a mão. Manuel, você pode abrir o microfone dele? Eu tenho dúvida em relação ao paper das firmas. Então, acho que são duas principais dúvidas que eu fiquei. A primeira, em relação à persistência do efeito, eu não consegui entender muito bem como é que eu vejo que esse efeito realmente muda a dinâmica da firma, sabe? Porque, pelo que eu vi, parece mais algo como um choque de curto prazo. A firma ganha a loteria, então ela contrata trabalhadores para suprir essa necessidade que ela ganhou, e depois talvez não esteja muita coisa acontecendo. Então, não sei se tem também o gráfico com os períodos de tempo para as outras variáveis, como valor adicionado e vendas. E a outra dúvida que eu tenho é em relação ao aumento das vendas privadas para empresas privadas, que eu acho que foi algo bem interessante.
sendo que eu fiquei pensando qual seria talvez um mecanismo para aumentar essas vendas, se poderia ser uma espécie de know-how da firma. Então, ela aprendeu de alguma forma a vender o serviço para o governo federal e, a partir disso, oferece para empresas também, ou se poderia, por acaso, não sei como funciona direito o contato nesse pregão, mas se ela pode fazer meio que um network com os agentes públicos e meio que isso passar para empresas privadas. Tá. Como isso aqui é uma apresentação um pouco mais geral, as tecnicalidades, vou pedir para você ler o paper, mas eu posso dar uma resposta um pouco mais geral. Tá? Tá bom. Então, primeiro, assim, da dinâmica, os efeitos eles vão até 2 anos depois. Né? Então, mesmo depois que acabou o contrato, os efeitos permanecem. Então, ele não é um efeito na dinâmica de firma permanente, mas ele é um efeito no médio prazo. Então, é assim que a gente interpreta. A gente não tem muito como medir esses efeitos com os outros dados, infelizmente, só porque os outros dados são anuais. Então, essa dinâmica, digamos, semestre a semestre, a gente não consegue fazer. Uma coisa que a gente mostra no trabalho que não explica é você aumentar o know-how só de você saber como, sei lá, bidar ou participar e esse tipo de coisas. Agora, pode ser realmente que você esteja melhorando o seu know-how em relação a outras coisas. Né? Então, por exemplo, que as pessoas chamam nessa literatura customer capital, né? ou investimentos específicos que você consiga aprender coisas que você vende mais para o setor privado. Pode ser. Então, pode ser que ao você vender mais para o setor público, você aprenda sobre a qualidade do seu produto, que as pessoas realmente gostam de, não sei, uma impressora laranja com bolinhas amarelas, por exemplo, né? E coisas desse tipo. Então, infelizmente, os dados que a gente não consegue, digamos, testar algumas dessas coisas. Mas, com certeza, é uma das hipóteses. Sim, entendo. Uma outra coisa, só um comentário, uma dúvida, na verdade. É que eu acho que esse trabalho de vocês é só para o governo federal, né, que era obrigatório. E ano passado teve o decreto que municípios tinham que passar a usar um pregão eletrônico também. Vocês já estão pensando em investigar algo a partir disso ou não? Não, a gente ainda não fez nada a partir disso. Eu acho que isso seria super legal, super importante de olhar. A grande dificuldade de olhar sempre para olhar para essas coisas é que não existe uma base de dados unificada. Então, o que acontece? Você vai ter que ir município a município pegando os dados. Quem quiser fazer e colaborar, estou disposto a colaborar. Alguém tem mais alguma pergunta? O Felipe levantou a mão. Manuel, você pode desmutar ele? Boa noite. Eu queria saber se é possível observar se empresas mais novas, que têm uma data de abertura recente, você olha lá no Cadastro Nacional do CNPJ, elas, em relação à data que ocorrer nos leilões, essas empresas se sobressaíram, elas foram ganhadoras, ou se não houve diferença, empresas mais antigas ganharam, empresas mais novas ganharam também, ou se não há algum tipo de diferença nesse sentido. Felipe, a nossa estratégia de identificação, ela tenta exatamente passar em cima disso, né? Note que a gente está olhando empresas parecidas que por uma coisa quase aleatória, uma ganhou, outra perdeu. Então, a gente não quer que a idade seja diferente, porque senão a idade que explicaria os nossos resultados. Né? Então, parte do que é importante da estratégia empírica aqui é que essas empresas elas são parecidas, ganhadoras e perdedoras. Tratamento e controle. Dito isso, a gente tem no paper os efeitos heterogêneos de você ganhar um leilão. E a gente mostra que esses efeitos eles são muito maiores e mais importantes exatamente para empresas mais novas. Então, esse resultado está lá no paper. Então, empresas mais novas, se você é uma empresa nova e você ganha um contrato do governo, você se beneficia muito mais do que se você é uma empresa muito mais antiga. Em parte por causa daquele negócio que eu estava falando antes, de ser difícil para você vender no setor privado, ninguém te conhece, você ainda não tem reputação, etc. Mais alguma pergunta, gente?
Acho que é isso, Cláudio. Queria agradecer muito pela sua participação. Eu queria agradecer a todos que acompanharam os seminários aqui da Rio+, ao longo desse tempo. A gente fez seminário durante 2 meses e a gente teve uma boa presença em todos eles. E também apresenta que a gente teve não só no Zoom, mas também no YouTube, o pessoal que assistiu depois. Então é muito interessante a gente ter esse ciclo de seminários juntando as pesquisas de políticas públicas e trazendo essas evidências também para pensar o Rio de Janeiro, que é a nossa proposta. Eu agradeço muito a todos vocês. E então a gente assim encerra o ciclo de seminários. A gente ainda vai lançar um texto com as evidências tiradas desses seminários para quem quiser ler depois, e quem perdeu algum seminário, mas quer assistir depois, pode ver também no YouTube. Manuel, quer falar alguma coisa? Que você tinha feito um gesto? Não? Posso encerrar então, pessoal? É isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a todo mundo pela presença. Tchau.